Olá, sejam bem-vindos ao Desculpa Incomodar, um podcast que faz sempre aquelas perguntas desconfortáveis. Mas no nosso caso nem tanto, porque eu acabei de descobrir que a nossa convidada é maratonista e ela pode me pegar na esquina. Eu sou o Sérgio Martins, estou aqui com meu doce de coco, meu bom bocado, a véia. O teu bem e o teu mal. Entendeu? Apresenta a nossa convidada. Mas, gente, olha, é difícil para mim, como diria a canção dela, porque Zélia é minha amiga de todas as horas, que eu posso contar em qualquer momento. Isso não é para qualquer um. E também é uma cantora completamente lá de casa e que eu já tive o prazer de entrevistar várias vezes. E hoje eu suei, mas acho que eu fiz uma pauta bem significativa. Uau. Oi, Zélia Duncan. Oi, como vai, Zé Pedro? Como vai, Sérgio? Tudo bem? bem? Vai, tudo. bom, e você? Desculpem, cheguei meio esbaforida. É bom porque combina com a agasalho. ótimo. Começo eu ou começa você? Começa você sempre. Opa, foi gentil. Ô, Zélia, é o seguinte, eu sou um marciano e acabei de cair na Terra. Eu queria que você me dissesse quem é Bolsonaro e quem é Lula. Nossa Senhora, mas você já me tacou no furacão. Bolsonaro representa, infelizmente, o mundo de hoje, assim. Representa uma profunda ignorância, e a ignorância é a irmã gêmea da violência. Ele representa a violência, ele representa um Brasil que a gente não pode ignorar e só chamar de burro e pronto. É um Brasil que vem, de alguma maneira, sendo desconstruído subterraneamente, mas que o Brasil sempre foi um país conservador, desde que nasceu. Se você pensar na história do Brasil, uma história que para construir você precisa explorar, matar, sequestrar um povo como o povo africano passou. Então, isso tudo eu acho que entra nessa conta, sabe? Nessa conta de eu tenho que ter mais, eu tenho que te dominar, e sempre com essa moral religiosa, inquisitória lá no meio. A gente sempre teve isso, sempre foi assim, né? E então o Bolsonaro representa esse... Eu quero começar por ele, porque eu quero terminar com uma coisa boa, essa pergunta. Ele representa todo esse complexo de vira-lata do brasileiro, sabe? E eles são a autorização para odiar, né? E eu aprendi com Márcia Tiburi que o ódio, o pano de fundo do ódio é a inveja, né? Então, se eu não posso ser você, eu vou te odiar. Se eu não posso fazer uma música bonita, eu vou odiar quem fez, né? Se eu não posso desfrutar de uma coisa que você está desfrutando, até como abstração mesmo, como fruição, como alegria de vocabulário das coisas, como eu não tenho isso, não tive acesso a isso, talvez, e muita parte da elite brasileira é muito ignorante ou novorriche, né? Hoje em dia essa coisa horrorosa de influencer, de coach, de não sei o que, é uma coisa que o falso poder, a gente estava falando um pouco dessa palavra aqui, né? O poder de você ganhar um dinheiro, ser muito conhecido. Os 15 minutos do Andy Warhol virou um minuto, né? Agora, para ser famoso, é 1 minuto. Você não sabe... Já faz tempo que a gente não sabe por que as pessoas são famosas, né? A gente não entende bem essa parte. E eu acho que o Bolsonaro vem disso tudo aí, de uma inveja muito grande de não poder usufruir da beleza, né? E o Lula, que ele é, primeiro, uma frase bem feita, ele é o povo, né? Não é perfeito, não é um santo. Eu não sou uma lulista cega, mas eu sou uma eleitora do Lula, sempre fui. E o Lula, você vê até agora, tão recente, né? Um cara que personifica o mal junto com o Bolsonaro, que é muito mais poderoso, infelizmente, que é o Trump, olhou no olho do Lula, já devia estar... ouviu o discurso do Lula na ONU antes de entrar, porque primeiro foi o Lula, depois foi ele. Então ele já entrou meio abalado, algum assessor pode ter falado, a gente nunca vai saber, né, esses trâmites todos. Então, quando ele esbarra com o Lula, a primeira coisa que ele faz é dar um abraço no Lula, eles deram um abraço. E ele sai de lá já baqueado. Então, eu acho que a gente não pode desprezar isso que não tem nome. Até para os artistas é uma coisa que a gente não sabe bem o que é o carisma,
né? Ele tem um carisma e tem a consistência de quem viveu, né? Aquele dedo perdido ali não foi do nada. Ele perdeu numa máquina de trabalho. Um trabalhador árduo, um cara que passou fome, de uma família nordestina. Ele é muito a nossa cara e até por isso ele é odiado por muita gente da elite durante tanto tempo. Eu acredito até que tenha gente que hoje vote no Lula porque não consegue votar no outro, mas nunca pensou que votaria no Lula, porque ele também representa representa a doméstica no avião, que eles odeiam. Representa uma coisa que acende, mas não estava programada. O roteiro do Lula não era esse. O Lula furou todos os roteiros. Então, ele é muito odiado também, mas a gente agora está vendo, está muito escancarado também para quem quer ver, e talvez seja simplesmente uma bolha, né? Eu fui na Paulista domingo agora, olhei aquilo, a gente se sente bem. Falou, deixa eu brincar de bolha um pouquinho aqui, deixa eu achar que isso aqui é o Brasil, as pessoas se olhando, sorrindo, dizendo vamos lá. E no dia seguinte o resultado, né? A tal da blindagem, da PEC, da bandidagem caiu. O nosso poder é muito grande. Então, e o Lula subiu, né? Subiu 5 ou 7 pontos. Então, sei lá, a gente vai ter uma briga boa em 2026. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas virou aquela coisa assim muito... como se o Bolsonaro fosse o mal e o Lula fosse o bem, sem esquecer que ambos são humanos, com tudo que isso significa. De uma certa forma, a política sempre fez parte do teu trabalho. Eu lembro que, por exemplo, a gente estava falando do teu primeiro disco, que é o Zélia e Cristina, mas o show do segundo você já cantava o Rap da Felicidade, do Sim. Cidinho e Doca. Sim. Como é que é esse teu envolvimento com as causas sociais? Ele, no começo, muito intuitivo. Muito de... claro, eu vim de uma casa onde se lia, né? Eu tive esse privilégio, uma classe média, bem média, assim, sabe, bem ali no meio mesmo. Meus pais foram para Brasília para tentarem ter uma vida melhor. Naquela época, eu fui em 73 para Brasília, 71, 73, eu tinha 6 anos. Nossa vida vai melhorar. E realmente melhorou um pouco lá. E nunca houve arrependimento da gente ter ido para Brasília e tal. De cara, eu vou para a capital do Brasil. Eu nasci em 64. Então, eu fui para lá bem na ditadura mais forte. Quer dizer, se é que teve uma menos forte, talvez só no finalzinho. Então, sem saber, eu já estava naquele clima, né? Quando criança, domingo, meus pais se separaram, eu tinha 12 anos. O nosso passeio era pegar o nosso carrinho e passear na Praça dos Três Poderes. Né? Que coisa interessante, né? Eu brincava nas obras do Niemeyer. Pulava para cá, pulava para lá. A própria catedral fez parte muito da minha infância, né? Que é uma linda igreja e tal. Mas eu intuía que algumas coisas não estavam muito certas, até que... vou dar um salto, porque minha vida já está longa, eu fiz 60, vou fazer 61 daqui a pouco. Então, até que em 81, eu começo a cantar profissionalmente. Eu mando uma fita cassete junto com o Marcelo Sabac para a Sala Funarte. Nós tiramos o primeiro lugar e o prêmio era fazer um show com tudo pago pela Funarte. Quer dizer, eu tinha 4 músicos. Só que o ano de 81, eu estava também descobrindo que eu era lésbica. E isso é uma coisa até que eu falo no meu livro, né? Era muito repertório para uma criança só. Hoje, aos 60, eu vejo como 16 é pouco, né? Então, para mim, eu comecei a cantar e descobrir minha voz aos 14, 13. Minha mãe tem uma linda voz, meu pai tinha uma linda voz, embora já fora de casa, ele, né, obviamente a gente se encontrava, ele cantava uma voz bonita, assim. Então, aí, aos 16, eu comecei a cantar, comecei a namorar. Aquilo era eu me sentia mal, me sentia suja, me sentia fora, achava que eu não merecia minha família. E, ao mesmo tempo... Por ser lésbica? Sim. Era tudo proibido, né? Tudo. Mas eu fui levando. E que mistério você descobrir o que cantar, né? Até hoje é. É um grande mistério você descobrir o que cantar. O que é ser um artista legal? Eu sou um artista legal? Eu só pensava em cantar. Cantar, para mim, era a coisa mais... Ouvindo grandes vozes, né? Eu comecei a ouvir essas vozes todas, Elisete. Minha mãe ouvia muito Elisete, até hoje a minha cantora. Elis, Simone, Bethânia,
Então, Barbra Streisand, nossa, eu achava que aquilo era cantar. Aí comecei a me estragar um pouco, ainda bem, ouvindo Tom Waits, e até chegar na vanguarda paulista, que foi meu grande turning point, assim, eu acho. Então, são dois tesouros, né? A música brasileira mais clássica e a vanguarda paulista. E aí, mil desdobramentos. E aí, vendo essa coisa de começar a ser chamada de sapatão, né? Com essa palavra, me assombrava, como isso era difícil, sem idealizar, sem realizar ainda que eu já era uma pessoa política há tanto tempo. Só de nascer fora de um padrão, você já está politicamente de um jeito que vai ser duro. Então, passando por tudo isso, decidindo não... eu tinha um namorado e eu já queria namorar uma menina, me escondendo, até que um dia minha mãe me tirou do armário. Foi ela que me tirou do armário. E aí a minha vida foi mudando, porque eu parei de me esconder em casa, mas eu ainda tinha vergonha. Aí as entrevistas começam a chegar, até que chega o Zélia Duncan, o álbum Zélia Duncan. E as pessoas, eu digo isso muito, acho bonito isso, eu comecei a crescer dentro do camarim, né? Quando as pessoas entram e falam, eu estou te ouvindo sem parar há 2 meses. Eu nunca esqueço essa frase, a primeira vez que me disseram isso foi no Sesc Pompeia. Tinha saído o disco Zélia Duncan. Aí eu olhei para ela e falei, obrigada, que bom. Aí eu disse, caramba, o que eu estou dizendo no meu disco que está trazendo tanta gente que está se identificando? Porque eu só pensava em cantar, mas quando eu comecei a compor que as pessoas chegaram. Eu fiz um primeiro disco, que era o Outra Luz, que eu assinava como Zélia Cristina, que é o disco que eu chamo de 30%, porque não era eu, não que eu saiba quem sou eu, ou que muito menos naquele tempo, mas uma coisa eu sabia, não era eu completamente. Eu tive muitos problemas para fazer aquele disco e tive alegrias também, como cantar com Luiz Melodia, essas coisas que a gente estava falando aqui. Conheci o Zé Maurício Macellini, que me abordou dentro de um avião. Você está indicada para o prêmio Sharp. Eu olhei para ele, eu estava com Beth Araújo, minha querida empresária na época. Ela olhou para mim e disse, esse é o Zé Maurício Macellini. Eu não sabia nem quem ele era. E aí, cara, dentro do camarim eu comecei a receber pessoas, porque eu mesmo, como LGBT, tinha meus preconceitos. E, de repente, comecei a ver pessoas contra as quais eu tinha algum preconceito, eu achava que não precisava querer. Eu tinha esse discurso idiota, né? Se for para ficar com uma mulher tão masculina, é melhor ficar com um homem, isso é tão ridículo. Não, uma mulher masculina é uma mulher masculina, não é um homem. Né? E começar a juntar Lé com Cré, eu vi o quanto era político isso, mas ainda não domeava. Aí está o Zélia Duncan, as pessoas entrando no meu camarim e me falando coisas, ou mulheres me falando coisas, ou casais de homens também. E eu comecei a dizer, caramba, de alguma maneira eu estou começando a representar essas pessoas. Então, eu não posso, primeiro, ter vergonha, e segundo, me esconder. Eu não quero me esconder. Eu quero que você me ouça e saiba que o que eu estou cantando é verdade. Não como missão, que eu detesto essa palavra, detesto mitificar o artista, mas a gente tem uma posição que depende muito do outro. Então, quando você depende do outro, a tentação de puxar o saco do outro é muito grande. Né? Então, o meu jeito de agradar os meus fãs, as pessoas, é dizendo ao máximo a verdade. Minha verdade, que não é a verdade do mundo, e minha verdade, tem uma coisa, essa frase, acho quase brega essa frase, minha verdade, mas a minha verdade muda, porque eu sou uma pessoa, espero, em evolução, em movimento, então eu vou mudar. Tem coisas que eu ouço, que eu já escrevi, que eu digo, pô, que ingenuidade, ou eu ouço e digo, pô, não é bem isso. Mas se eu não tivesse escrito, eu não tinha pensado diferente. E aí veio finalmente, só para dar um pulo maior, vieram as eleições, a campanha eleitoral de 2018, e aí, de novo, a minha vida mudou muito, porque eu resolvi falar. Né? Isso tem até a ver com o Zé, um tanto, com a minha irmã, outro tanto, porque Helena um dia veio para mim, minha irmã, Helena Duncan, e falou, você fala bem, você devia falar. Aí eu guardei isso. Aí um dia o Zé disse, você devia falar, velho.
Aí eu disse para ele, mas não sei me arrumar. Olha como eu tô aqui hoje, gente. Não passei nem meu protetor solar, que tem uma corzinha. Não sei me arrumar, tem que ficar me arrumando. Ele falou, as pessoas gostam que seja natural. Aí um dia eu tô lá, era até uma questão... Aí eu já estava com a bunda na janela, né? Eu já estava falando as coisas em entrevistas ou de outros jeitos. E aí eu comecei, falei, quer saber? Vou falar. Aí liguei, puf, foi bem assim, com essa cara que vocês estão vendo aqui agora, um pouco mais nova. Aí, falando sobre aquela mulher, coitada, meus pêsames, assim, que acabou se matando, que ela era muito bolsonarista, muito masculina, muito, tinha uma namorada, aí ela arranjou uma briga num quiosque no Rio, as pessoas estavam... E eu liguei para falar sobre isso e dizer que loucura, né? Ela achar que ela pode brigar contra ela mesma, né? Porque não era só o fato dela ser masculina, ter uma namorada, não é isso. Ela era uma bolsonarista ferrenha que falava contra os seus iguais. E isso é uma coisa, gente, se tem algo que eu posso dizer sem dúvida, que eu detesto o negócio de conselho, mas uma conclusão que é para sempre, a gente tem que pensar coletivamente. Não dá, eu não sou Zélia, a LGBT, não é isso. Eu sou Zélia, que faz parte de uma grande comunidade que precisa dar as mãos, sem polianice também, porque dentro da comunidade tem preconceito, eu mesmo estou dizendo que eu tinha, né? Eu era, em algum sentido, lesbofóbica, e hoje eu olho, né, para as minhas iguais, eu digo, caramba, chega aqui, me abraça, obrigado por você ter vindo. E aí, Zélia, essa aqui, sabe, primeira vez que me disseram isso, eu fiquei tímida, né? Essa aqui é a minha mulher. Nossa, caramba, socorro. Não, hoje quando me fala, enche o meu coração, e eu já vivi milhares de coisas bonitas por eu ser como eu sou, assim como sofro os ataques, mas não, os ataques... Tem aquele papo, o que não te mata te fortalece. Uhum. Isso é verdade. Isso é verdade. E aí, desculpa, a política, então, entrou na minha vida explicitamente de uma vez por todas. Hoje eu entendo esse negócio de o seu corpo é político só pelo fato de você estar viva. Você está viva, você nasceu em 64, né? Você é homoafetiva, você representa, sim. Você representa uma sobrevivência muito forte. Zélia, você reside em 2 cidades, Rio e São Paulo. O que esses opostos te atraem e não te atrai? Olha só, você já está criando polêmica na pergunta, porque eu mudei para São Paulo, né? Oficialmente, eu moro em São Paulo. Mas se não fosse o Rio, eu não sei o que seria de mim. Eu fui criada em Brasília e com 18 anos eu comecei a voltar para o Rio para querer cantar e aquela coisa, né? Morei em Niterói um pouco, porque eu nasci em Niterói. Consegui comprar minha casa, finalmente, em 96 ou 7, né? Na Urca, o bairro onde eu fazia aulas de canto. Parava meu fusquinha, eu vinha do Rio, parava meu fusquinha, olhava e fazia terapia, aula de canto na Urca. E pensava, essa gente que mora aqui é muito feliz. Que lugar lindo, isso aqui não é para o meu bico. Nunca vai ser para o meu bico. Mas a minha empresária, Beth Araújo, um dia disse, olha, quando a vida começou a melhorar, ela falou, abri uma poupança para você com R$200. Falei, para você comprar sua casa. E eu nem pensava em Urca. Falei, tá bom. Aí cada cachê que entrava, ela botava um pouquinho. Até que um dia ela disse, botei R$2.000. Uau! E a gente foi assim, fazer aportes para minha poupança, até que eu olhei e falei, caramba, vou comprar minha casa. E a casa foi na Urca e tal. A Urca é um bairro muito carioca, é o bairro onde fica o Pão de Açúcar, onde eu comecei a correr, né? Tenho um amor imenso por aquele lugar. E quando eu decidi vir para o Rio, foi no meio... Para São Paulo, olha o ato falho. Foi no meio da pandemia, né? Para ficar com Flávia, que é hoje minha companheira. E eu lembro muito, você estava lá perto, eu estava fazendo um show no Rival, que não me deixaram fazer. Eu liguei para a Flávia e falei, caramba, e esse negócio, pandemia, ela, vem para cá, vamos ficar juntos. Eu falei, tá, deve durar até setembro. Todo mundo dizia, que isso, Zé, você é pessimista. Aí era março. Esse aqui dizia, que isso? Enfim, falei, tá, então eu vou para aí. Ela falou, pega uma meia dúzia de roupas e vem. Cara, eu vim para São Paulo. Comecei uma loucura. O que eu produzi durante a pandemia
o que eu fiz durante a pandemia, comecei a falar, tudo começou a acontecer. Cara, foi uma loucura. Eu comecei a ter que ter roupa, comecei a ter que me maquiar, eu não sabia me maquiar. Eu fiz de tudo, até clipe eu fiz, até disco eu fiz. Então, assim, Zé, eu passei a vida vindo cantar em São Paulo, muito feliz. Até hoje eu acho engraçado meus amigos cariocas que estão no Rio. Ai, São Paulo, Zélia, que delícia, o público. Meu melhor público é São Paulo. Quando eu vendia disco, era assim, São Paulo, Rio e Bahia. Parece até música, né? São Paulo, Rio e Salvador, os lugares onde eu mais vendia disco. Os maiores shows, cantar aqueles shows que havia no Ibirapuera, 11 da manhã, eu fiz com a Rita Lee, eu fiz sozinha, eu cantei para 60 mil pessoas no Ibirapuera. E depois, quando eu cantei com os Mutantes, a gente fez o Ipiranga para 50 mil pessoas. E a minha vida mudando que nem louca. E eu amando São Paulo, como eu amo hoje. Mas como moradora de São Paulo, eu ainda não me encontrei. Eu não sei se eu vou me encontrar. Eu gosto de morar aqui. Eu moro muito bem, numa casa linda que é a casa de Flávia. Né? A gente deve se mudar para um apartamento ano que vem. A minha vida é muito boa aqui em São Paulo. Mas eu sofro um pouco. Eu não tenho, obviamente, os amigos que eu tenho no Rio. Muitas vezes eu quero ir a algum lugar e eu não tenho com quem ir. Eu fico... A cidade me intimida. Eu dirijo menos aqui. Eu me arrisco como cidadã, muito menos. É estranho para mim, porque eu sempre fui muito destemida. Mas eu me sinto medrosa em São Paulo. Os primeiros meses que eu estava aqui, estava vendo aquelas manifestações na Paulista. Eu fui com o meu querido Arthur Nogueira. E na volta a gente foi assaltado de um jeito muito feio, porque a gente quis voltar a pé, idiotas. Eu não sabia que não podia. Era 6 e pouco, lusco-fusco. E a gente foi assaltado na Doutor Arnaldo, levaram nossos celulares. Foi ali perto do cemitério. Exato, no cemitério. Eu tinha músicas que eu perdi coisas preciosas do Jô que eu tinha filmado, que eu tinha fotografias. Foi muito duro. E tem uma história hilária, que a gente, depois de ter sido assaltado, ficamos os dois zonzos no meio da rua, com um cara, vou estourar sua cabeça, coisa. Sim. Você vê, Sérgio, eu vim da pacata Rio de Janeiro. Entendeu? Eu nunca fui assaltada assim no Rio de Janeiro. Enfim, claro que Tô brincando. Mas isso aconteceu. Aí a gente ficou meio zonzo, atravessamos a rua, fomos no posto. Tem telefone, não tem telefone, não sabia de cor. Aquelas coisas, não sabia mais telefone de cor. Eu olho pro Arthur e digo, você corre? Ele, você conhece o Arthur, né? Ele fez uma cara assim, hã? Correr? Eu falei, você corre? Ele falou, corro, Zélia, mas eu não corro como você. Eu falei, cara, eu podia ser tua mãe. Vamos correr devagarzinho, mas eu não estou conseguindo ficar parada, porque tudo parecia ameaçador. Faltava, tipo, 1,5 km, eu e Arthur, no meio da Doutor Arnaldo, eu fiz, o meu querido Arthur sair correndo. Não sei como foi para ele, para mim foi muito importante. Então, voltamos para casa correndo. Enfim, eu gosto muito de São Paulo. São Paulo me deu as melhores emoções como artista. Mas como cidadã, São Paulo ainda não me deu a mão. A culpa não é só de São Paulo, claro. Eu tenho uma vida muito boa aqui, eu vou a lugares que eu amo, eu recebo meus amigos, mas como cidadã, eu ainda não me encontrei legal em São Paulo. E acho que, agora eu entendo, muita gente diz, quando você muda para um lugar e você já é mais velha, é mais difícil. É mais difícil, sim. Eu tô coroa e eu tô mais medrosa, mas eu já tenho, por exemplo, eu fazia terapia online. Aí eu mudei a terapia para São Paulo para poder ir. Sabe, eu vou para a terapia, eu tenho impulsos de sair, eu tenho momentos maravilhosos em São Paulo como cidadã também. Mas, já que a tua pergunta é tão objetiva, e você está me olhando com essa cara, eu tenho que te confessar que para mim ainda é difícil morar em São Paulo. Ai. Você estava falando sobre a questão da tua descoberta, me fez lembrar, tem uma entrevista com a Barbara Walters, que é aquela famosa jornalista americana, faz com o Harvey Fierstein, que é um dramaturgo, e ela fala o que é ser gay. É uma entrevista dos anos 80, né? Então, e ele fala assim, gay é você ver o mundo de uma maneira, vê o mundo de uma maneira diferente da que você vê. Ele fala, se passa uma mulher na rua, mulher lindíssima, eu vou olhar, eu vou admirar a beleza dela, mas eu não vou desejar ela. E ela comenta assim, mas você não vai sentir ciúme dessa mulher, porque tanto ela quanto você estão desejando um homem? E ele olha e fala assim, minha querida, o tipo de homem que ela quer não é o tipo de homem que... Somos muito diferentes. Agora,
Tem uma questão que eu acho muito engraçada. Eu perguntei isso para a Adriana Calcanhoto também. Falando sobre esse jornal que você gosta tanto, a primeira vez que eu ouvi falar em você, que era uma matéria assim, as novas Nossa, Marisa era horrível, Monte. era terrível a matéria. Que era você, Cássia Eu, Cássia, Selma Reis e Fernanda Porto. Ali foi a primeira vez. Engraçado, foi legal você falar disso. Ali eu perdi a inocência. Porque eu não vou falar nem o nome de quem me entrevistou. Não, tranquilo. Mas não foi essa pessoa que a gente estava falando antes. Foi outro. Não foi. Foi outro. Eu sei. Ele me ligou como se fosse meu melhor amigo. Ele me ligou. Célia, nossa, e ele já. Depois eu vi quando eu li a matéria. Ele já estava me induzindo com que ele pensava que eu era. Ele recebeu um vídeo ruim meu, que não tinha vídeo, né? Assim. Sim. E ele concluiu umas coisas e você, como jornalista, deve saber o que é isso. Sim. Ele apenas entrevistou para corroborar o que ele já queria escrever. A matéria já estava escrita. Ele acabava com todas nós, tá? Eu lembro até como ele termina dizendo, uma das minhas colegas ali nem era comigo. No caso de fulana, mas esse negócio de fera, no caso de fulana, não existia essa expressão escrota chamada fake news, mas é mentira. Sabe? Ele queria acabar com todas, ele não aliviou para ninguém. Talvez um soprinho aqui, outro ali, mas eles, porque era mais de um, eles queriam morder com veneno, né? Então, aquela matéria já me fez muito mal. Teve uma outra depois, um tempo depois, no Rio, de um outro cara, que até hoje eu olho para ele e digo, bicho, que loucura. Que também foi ruim, querendo falar de música carioca, de um jeito pejorativo. Eu nunca fui isso. Muito popular carioca. Né? Que quem deu esse nome, o próprio Pedro Luiz, que na época foi colocado, ele e outros artistas incríveis do Rio, ele detestava essa nomenclatura que foi inventada dentro de redação. Sim. Ele nunca foi isso. Pedro é um compositor brasileiro, que para uso nacional e internacional, um cara inteligente, musical, um grande compositor, que já queriam confinar ali, nessa mania de confinar. E enquanto eu falava com você, eu lembrei de alguma outra que eu queria citar. Nem sei qual era exatamente a tua pergunta, mas ali, naquela ocasião, foi muito ruim. Depois teve essa outra ocasião ruim também. Depois teve alguma outra coisa que talvez ao longo da nossa entrevista eu lembre. Né? Mas eu fui também aprendendo sobre dar entrevista, sabe? E sobre... Eu comecei a ler vocês. Eu disse assim, eu preciso ler o que eles escrevem sobre outras pessoas, para quando chegar a minha hora, eu entender melhor. Então eu comecei a ler vocês. E comecei a escolher. Disse, não, isso aqui não me interessa. Tem um outro fofo, que se achava, que hoje ninguém nem sabe se está vivo ou morto. Ele, na época, porque aconteceu uma coincidência quando eu gravei o Zélia Duncan. Foi assim, só rapidinho, só esse fato rapidinho. Beto Boaventura era o presidente da Warner, um cara que eu deixo meu salve aqui, a quem eu devo ele ter olhado para mim, sabe? Beth fez ele olhar para mim e a gente se encontrou no estúdio e a nossa história é bonita, né? Porque esse negócio de gente de gravadora... talvez seja como jornalistas. Tem os que amam e os que odeiam. Sim. Às vezes, pessoas que eu amo muito amam esses caras que eu não cultivo ódio, eu dou o meu desprezo, que é bem pior. Né? Na época eu tive raiva. Hoje não tenho raiva. Eu desprezo assim, de um jeito maduro as pessoas que quiseram te dizer quem você é. Né? Que isso é muito delicado, é muito... E sempre que você fala de alguém, está falando de você. Não tem jeito. Não tem jeito. A maneira como você está dizendo, para onde você escolheu olhar, você está falando de você, em alguma medida. É porque, quando se trata de uma pessoa escrevendo num jornal, numa revista, você tem uma posição na hora que você está fazendo de um certo poder sobre aquilo, claro. Sim. Claro. Né? Mas, na verdade, você está falando de você sempre. Então, esse cara, na época do Zélia Duncan, por que eu falei do Beto? Que ele virou para mim e disse assim... Você conhece a Tanita Tikaram? Eu falei, eu amo a Tanita. Porque tinha um álbum dela chamado Ancient Heart, que foi o primeiro. Exato. Eu só tinha que sair no Brasil, sério. Só tinha que sair no Brasil. A gente entrava na Modern Sound só para babar e sair, porque era tudo caríssimo. E eu tinha. Eu dizia, eu amo esse disco. Eu adorava. Aí ele virou para mim, e disse assim, você conhece uma música chamada Cathedral Song? Aí eu falei, conheço, claro. Ele falou... Que tal você fazer uma versão? Aí eu disse para ele, eu detesto versão.
Versão tem sempre uma cara meio duvidosa. Eu estava sendo radical ali, porque não é verdade isso. Tem muitas versões lindas, eu não estou falando de Catedral necessariamente, né? Mesmo o Till There Was You, acho que é uma muito feliz versão que o Beto Guedes gravou, e outras, tem outras coisas bonitas, coisas que a gente não sabe nem que são gringas, de tão bem feitas. A Lately do Stevie Wonder, que o Ronaldo Bastos fez uma versão. Lindo. Mesmo algumas que a Rita fez pro álbum dos Beatles, tem algumas que eu gosto muito. Enfim. Mas eu, na época, te falando, um pouco de preconceito, não, ele me sugeriu essa e me sugeriu uma. Ai, meu Deus, Zélia. Ai, daquele grupo maravilhoso que eu adoro. Mas eu, claro, me identificava com a Tanita. Tanita, para quem não sabe, vá ouvir, tem uma voz grave, compositora e identificada com o folk, né? Aí eu fiquei meio assim, mas fui ouvir. Cathedral Song. Aí eu não sabia traduzir. Olha que bonitinho. Liguei para minha madrinha, tia Cida, que era então diretora da cultura inglesa de Niterói, de Icaraí. Tudo pelo telefone, tá, gente? Não tinha celular. Dinda, traduz essa música para mim. Aí ela traduziu, eu lembro dela me ligar e dizer, Zélia, é bem viajante, é bem metafórica, assim, porque a letra original, ela é bem diferente. Eu falei, vai ter que ser muito diferente. Então, tá, vou tentar. Eu tinha voltado recentemente de Abu Dhabi. Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, construída na areia. É uma espécie de Brasília, construída do nada, né? Um lugar, né, polêmico e de coisas. Conheci muita gente legal, muita gente do povo legal. Sempre são os mais legais. Um lugar cheio de... Só no hotel que eu trabalhava, que eu fui para trabalhar num hotel, cantar num hotel, eram mais de 30 nacionalidades diferentes. Então, conheci gente das Ilhas Maurício, do Sri Lanka, da Síria, de qualquer lugar mais que pareça muito, porque parecia que eu estava vivendo em outra encarnação, né? Eu fui trabalhar em Abu Dhabi por 3 meses, acabei ficando 5, cantando música brasileira. Saí quando era o Ramadã. Quando veio Catedral na minha frente, minha música O Meu Lugar, a letra eu fiz de lá, não foi daqui. Quando veio Catedral na minha frente, esse assunto era muito recorrente para mim. Eu estava voltando. Esse assunto me rendeu muitas canções, desde Não Tem Volta, Me Gusta, Catedral, obviamente, e muitas outras. Eu fiquei falando dessa viagem, porque você vai para tão longe, você viaja para dentro, não tem jeito. Então, quando eu falo o deserto que atravessei, ninguém me viu passar. Porque era muito chocante para mim estar tão longe. Eu ficava excitada de estar longe, eu me sentia forte, dizia, eu posso. Eu tinha 26 anos, fiz 27 lá. Né? Então, mas, ao mesmo tempo, eu tinha muitos momentos de ficar sozinha. Muitos, claro, estava lá. O casal que tocava comigo era casado e morava na embaixada. Só eu morava no hotel. Então, eu comecei a fazer amizade com as pessoas do hotel. Tanto que, quando acabou o meu contrato, eu botei uma mochila nas costas e fui para a Tailândia. Não tinha cartão de crédito, cara. Só tinha o que estava no meu bolso. E muita experiência e muitos quilos a mais, porque eu comia hummus de manhã. Eu achava... o café da manhã era incrível. E eu era jovem. Então, né? Então, cara, quando chegou, tá? I saw from the cathedral, you were watching me. Yes, I saw from the cathedral what I should be. So take my time and take my life, 'cause all the others, they wanna take my life. Ela falava assim. Dizer, pô, ela tá falando da vida. Né? Ela tá falando, é uma coisa existencial. E eu adoro isso, né? Ainda mais que acho que eu era mais dramática ainda do que eu sou hoje. Aí eu comecei, I saw from the cathedral, o deserto que atravessei, né? I saw from the cathedral, you were watching me. Ninguém me viu passar. Que you were watching me, você estava me olhando. Você quem? Eu entrei numa que era eu me olhando. You were watching me, né? Ninguém me viu passar, estranha e só, nem pude ver que o céu é maior. Por quê? Porque eu fui acampar no deserto, né? E o céu era quase 360 graus. Eu fiquei muito impressionada com a claridade da estrela. Eu fiquei 2 noites lá. E aquilo me impressionou demais. Pô, eu estou no deserto, o deserto tem vida, né? E aí eu fui escrevendo aquilo. Então, a letra de Catedral é toda
de verdade, né? Eu estava descrevendo. E por que Christian tem a parceria? Porque ele me deu segurança para fazer. Né? Porque faltava uma palavra para mim. Aí eu encontrava com ele. Christian, olha como está aqui. Christian fala inglês. Agora ele está morando em Londres, né? Se fala, mas ele é meio gringo, né? E ele é um amor. Ele sempre me incentivou muito em tudo que eu quis fazer. Aí estava assim, eu precisava... Eu tinha escrito, no frio da catedral. Aí ele falou... eu falei para ele, falta uma palavra. No frio não cabe, fica feio. No frio da catedral não é bom. Aí ele olhou para mim e falou, silêncio. Foi a única palavra que ele me deu, essa palavra. Então, eu falei, não, mas não fica bom. No frio, no silêncio da catedral, isso não é bom, está sobrando palavra. Mas se eu botar no silêncio uma catedral, um templo em mim, onde eu possa ser imortal, mas vai existir, eu sei, vai ter que existir. Aqui eu até me emociono. Vai resistir o nosso lugar. Quer dizer, porque eu estava muito sozinha e eu precisava acreditar que eu ia conseguir fazer alguma coisa. Eu não queria ficar lá. Eu queria passar por aquilo e ir embora. E foi o que eu fiz. Saí de lá, fui para a Tailândia com a minha amiga que eu fiz no spa. Ela era manager do spa, francesa. Foi sensacional. E de lá, eu fui para a França com ela. Era meu sonho a França. Cheguei na França, estava chovendo, aconteceu tudo que a gente não queria, que ela dizia para mim, tomara que não esteja chovendo quando a gente chegar. Estava chovendo. Eu acho que depois eu fiz tanta música por causa de chuva, tempestade, enquanto durmo. E aí chegou a hora dela, ela ia voltar para Abu Dhabi e eu ia para o Brasil. Eu fiquei com os meus amigos, fui para Marseille, fiquei lá 2 meses, mas eu não queria cantar na França, cantar bossa nova na França. Eu dizia, eu vou embora, eu não tenho nada. Aí eu liguei para minha mãe ficou insegura de eu voltar. Porque ela voltou sem nada, nem dinheiro eu tinha. Porque eu ganhei dinheiro lá, mas eu gastei. E não era um dinheiro absurdo, era um dinheiro para viver ali. Eu comprei meu primeiro violão, eu ganhava $1.500 por mês, que para mim era uma loucura. Para mim, até hoje, se alguém quiser me dar, eu estou aceitando. Então, eu liguei para minha irmã e falei para ela, assim, uma coisa que é folclórica na família, assim, contando uma coisa que eu acho que eu nunca nem te contei. Eu falei para ela, eu estou te ligando de um orelhão. Estou te ligando porque eu preciso que alguém fique feliz de eu voltar, porque eu vou voltar. Aí a gente é muito ligado. Ela falou, Zélia, ela começou a chorar, eu também. Zélia, volta, por favor, volta. E aí eu voltei. Então foi... Eu já nem lembro mais da tua pergunta, Sérgio, olha que loucura. Eu também não lembro. Não, era a gente estava falando das cantoras ecléticas. Mas você tocou num ponto que eu acho interessante. Você acha que o Beto Boaventura fez uma aposta em você? Eu vou te explicar melhor. Você conviveu com gravadora, eu convivi, o Zé Pedro conviveu. Aí vem alguém e fala assim, poxa, tem uma cantora que está se destacando aí, Zélia Duncan, ela gravou um disco, né, o Dourado, com o nome de Zélia Cristina. Sempre vai ter um espírito de pouco que alguém vai falar, já não deu sorte lá, claro, lá. Claro. Ele, nesse ponto, ele foi o cara que falou, não, eu vou, desculpa, eu vou bancar. Foi a gente falou tanto porque bate na mesa, eu vou bancar. A história é muito legal, Sérgio. Porque tem a ver, passa por Beth Araújo. Uma história com Beth é muito bonita, né? Eu estou cantando outro cara importante na minha vida que infelizmente foi embora tragicamente, é o Almir Shediac. O Almir, ele tinha esse negócio de querer, todo mundo tem, querer descobrir alguém e tal e tal. Aí Marco Pereira, músico maravilhoso, que eu conheci em Brasília. Violonista. Né? Violonista maravilhoso. A gente tinha trabalhado em Brasília, ele gostava já muito de mim. A gente hoje é extremamente próximo. Ele disse... tem uma menina que veio de Brasília que está morando aqui, que você devia ouvir. Ah, é? É. Zélia Cristina. Aí o Almir perguntou, sabe para quem? Cássia Eller. Eu já conhecia a Cássia, que era uma pessoa tão livre e estiveram juntos com o Oswaldo Montenegro, né? Exatamente. A gente se conheceu em 82, no espetáculo de Oswaldo Montenegro, Veja Você Brasília. Aí a Cássia... É engraçado isso, né? Que não era uma pessoa de ter vontade de amarrar discursos. Ela era, e ela revolucionou sendo, né? Ela virou para ele e falou, pô, minha amiga, eu não sei as palavras que ela usou, mas ela falou bem de mim para ele. Pô, 2 coisas já. Aí, não sei porquê, aquelas coisas que o Almir tinha contato com muitos artistas.
bateu no ouvido, não sei se do Ney, porque o Ney era muito amigo de Lucina, que já era minha grande amiga, uma pessoa muito importante para a minha vida. Então, as pessoas falaram bem de mim para ele, aí ele me liga. Zélia, que é o Michel. Eu não acreditava em nada, né? Porque eu já estava meio escaldada, assim. O que é? Não, olha, eu queria que você cantasse no songbook do Dorival Caymmi. Falei, pô... Aí falou no nome do Marco Pereira, eu já fiquei feliz. Falou de Cássia. Falei, pô, eu vou adorar, cara. Claro. Me chamou para cantar sábado em Copacabana com ele. Aí eu fui para o estúdio com ele, na Barra da Tijuca, aquele estúdio que estou vendo, o estúdio na Rua do Cristianões. Tô cantando. Aí lá no aquário, o Almir Paras assim, Zélia, tem uma pessoa aqui que gostou muito de você. Quando eu sempre fui muito CDF, muito concentrada. Para fazer as coisas, eu me preparava muito. Ainda sou assim, mas agora eu tenho mais swing do que eu tinha. Eu era muito rígida, assim. Eu vejo meus shows de antigamente, mesmo antes de vocês me conhecerem, eu tenho uma gravação muito legal de um show meu no Jazz Mania. Cara, eu não dou um sorriso. Eu era tão preocupado em cantar bem, em fazer direito, em ser levada a sério, sabe? Eu fui rir de mim mesma mais depois, dizer, ai, Zélia, que preguiça. Não, calma. Não, você tem show hoje, mas você pode ir até a padaria, se você quiser. Né? Eu era trancado, Aí eu estava cantando, muito concentrado. De repente eu olho para frente, Beth Araújo. Aí o bonitinho fala assim, Zélia, é da Warner. Aí ela, Beth é muito decidida, né? Sai do coisa, vem para onde eu estava. Tudo bem? Tudo bem. Você tem gravadora? Aí começou. Porque eu já vinha do Zélia Cristina, que não tinha sido legal. O jeito de fazer, não me protegeram como podiam, né? Aí eu já meio assim, ela... Poxa, eu sou da Warner. Prazer. Ela, gostaria de levar... Vamos? Falei, vamos. Aí, posso pegar teu telefone? Pode. Continuei a gravação. Nunca achei que a Beth fosse me ligar. Porque eu já estava... Porque, cara, as coisas da minha geração, se você pensar na minha geração, Lenine, Chico César, Zé Cabaleiro, as coisas aconteceram pra gente um pouco mais tarde, né? Não é como essa garotada de 20 anos já mostra que é incrível. Não, eu precisei de um tempo. E todo mundo precisou de um tempo, assim. Aí, dias depois, Beth me liga. E era Teledense, nem lembro, eu morava com a minha avó, sei lá o que era. Oi, Zélia, olha, falei de você aqui na gravadora e tal, babá. Mas aí tem uma coisa acontecendo paralelamente a isso, que é o Guto Grassamelo. Não foi o Beto e a Warner que me trouxeram o Guto. O Guto me viu, quem me trouxe o Guto, agora eu vou ter muito prazer de dizer esse nome, foi Ivone Cassu. Eu devo muito a Ivone Cassu. Ela foi daquele jeito, você conheceu a Ivone? Uhum. Ivone não era muito de tapinha nas costas, mas ela um belo dia me conheceu. E eu nem sei direito se tem a ver com Olivia Haime e aquele outro... Oh, meu Deus do céu, desculpa, estou com os nomes horríveis. Ele hoje faz musicais, toca piano, enfim. Na casa Tim dele... Rescala. Não é o Tim. Miguel Briamonte. Também não. É um cara... Ele canta... Oh, meu Deus. Tadeu Aguiar. Tadeu Aguiar. Um cara muito alegre. Ele teve alguma coisa que eu tive que substituir. Sabe aquilo que alguém indica para alguém? Sim. Alguém me indicou para o Tadeu. E aí, eu acabei indo parar lá, a Olivia acabou de me ouvir. Teve uma coisa assim. Aí a Ivone me ouviu. E começou daquele jeito dela. Trocamos telefone. Me chamar para ir num evento aqui, outro ali. Cara, escolher uma roupa era um sufoco. Eu não tinha uma roupa legal para sair. Tudo isso era uma questão. E eu morava em Niterói. Tinha meu fusquinha. Um dia roubaram meu fusquinha na porta da casa da minha avó. Foi um desespero. Era muito difícil. Mas aí, quando eu voltei de Abu Dhabi, eu fiquei amiga do filho da Ivone, André Cassu, meu querido até hoje. Outro dia fui cantar com ele no Blue Note. Aí o André fez um grupo de blues. Eu tinha voltado de Abu Dhabi. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tinha voltado de Abu Dhabi, eu cantava blues com ele, os amigos dele de 16 anos, eu já tinha 27. Fizemos um grupo de blues, cantava blues, e tentando ganhar dinheiro, faz um jingle aqui, faz uma coisa ali. Nisso, o Almir me chama, nisso, consegui fazer uns shows, porque eu já estava compondo com o Christian. Consegui fazer uns shows na Torre de Babel, que era uma casa do Gringo Cardia, do tamanho desse estúdio. Era um corredorzinho. Foi quando eu conheci o Mosca, que na história também é bonitinha lá.
Aí a Ivone disse, vou trazer o Guto para te ouvir. Quando eu fui para Abu Dhabi, eu já tinha Não Vá Ainda, Sentidos e Nos Lençóis Desse Reggae gravados numa fita cassete. E eu gostava daquelas músicas, era muito, eu ficava feliz, era eu e o Christian. Então, era um mês inteiro, às quartas-feiras, no Torre de Babel. E a Ivone me dizendo, vou levar o Guto. E eu, ai meu Deus, Ivone acha mesmo que o Guto Graçamel vai aparecer aqui. Não vai nunca aparecer aqui. Eu com meu otimismo de defesa, um belo dia, cara, a vida é engraçada. Era meu aniversário, 28 de outubro. O camarim era o tamanho dessa mesa. Eu aqui, Ivone abre a porta, nunca vou esquecer o rosto da Ivone, abre a porta, bota a cabeça e diz assim, o Guto tá aí. Eu falei, Guto Graçamel? Eu falei, bem feito para mim. Naquele dia o Christian estava presente, era meu aniversário, tinha alguns amigos queridos. Que, assim, juro para você, cara, o palco era aqui, o público era aí. Quando acabou, meu show era cheio de coisa. Eu cantava Basta um Dia, eu cantava Prince, porque eu estava chegando de Abu Dhabi, então tinha, né, cara, o meu repertório era muito legal, só que ninguém está interessado naquele repertório. Oração ao Tempo, porque eram músicas menos velhas do que são hoje. Eu cantava, eu abria, cara, com uma coisa meio árabe, fazendo uma coisa que eu tinha, que eu trouxe um disco que eu achava incrível. Eu emendava isso com Oração ao Tempo de um jeito muito legal. Era um show legal. Aí, depois que acabou o meu show, que era esse show que era mais denso, eu falei, bom, agora eu quero chamar meu parceiro Christian aqui, para tocar umas coisas da gente. Cara, quando ele começou a tocar, ele levou o bandolim dele, porque eu nem tocava esse bandolinzinho, que a ideia toda do bandolim é do Christian. Ele começa a tocar Não Vá Ainda, o Guto tá aqui, ó. Toca Não Vá Ainda, toca Sentidos, Nos Lençóis Desse Reggae, que os meus amigos do teatro, porque eu fazia teatro, conheciam, cantavam. Quando acabou, o Guto subiu um tabladinho dessa grossura aqui e falou para mim, alguém tem que fazer alguma coisa. Aí eu disse, que tal você? Eu, minha língua terrível. Que tal você? Ele falou, vamos conversar. Aí comecei uma conversa com o Guto. Aí aparece a Beth no estúdio, sabe? Era tudo ao mesmo tempo. Então, a Beth começou a falar de mim na Warner. Começou a falar de mim. Aí tem uma puta coincidência. Eu comecei a ir para o estúdio do Guto gravar. Estou tentando ser concisa. Aí eu gravava essas músicas e tinha umas outras. Aí resolvi gravar Lá Vou Eu, porque a minha amiga Andréa Zene um dia disse, pô, você devia ouvir essa música aí, da Rita. Aí eu tirei no violão, botava na minha secretária eletrônica de fita. Quem ligava para mim, ouvia eu cantando Lá Vou Eu. Uma música que ninguém conhecia, tanto que até hoje tem gente que acha que é minha. Enfim, o Guto estava indo lá por causa de uma cantora, que estava no estúdio grande, e eu num estúdio desse tamanho gravando. Não, o Beto. Aí um dia o Guto falou, o Beto veio aí, eu chamei ele para vir aqui. Aí o Beto foi. Tudo bem, eu, muito tímida. Aí ele solta as músicas. Quando ele solta algumas músicas, o Beto fingiu nada. Aí ele parou de ouvir e disse, bom, amanhã eu vou viajar para o Chile. Eu falei, pronto. O cara vai embora, acabou. Vou para o Chile, tal. Posso levar uma fita? O Guto falou, pode. Eu desencanei. Bicho, daqui a 15 dias toca meu telefone. Alô, Zélia, aqui é o Guto. Graças a Deus. Eu falei, o Guto. Beto Boaventura me ligou do Chile e disse, segura esse projeto porque ele é meu. Então, foi ele, entendeu? Foi uma conjunção de coisas, né? Porque eu digo que você se dirige para um lugar sem saber. Sim. Né? Então, ele disse, esse projeto é meu. Amanhã, Zélia, ele vai chegar, depois de amanhã, era uma coisa muito perto, depois de amanhã nós temos uma reunião com ele na Warner, já para assinar. Quando eu chego na Warner, super bonitinho, quem está me esperando lá embaixo? Beth. Beth trabalhava na Warner. Aí eu subo, já é meio uma festa, já tem... As pessoas já estão... Eu vi que o Beto pegou aquela minha fita que tinha Sentidos, que tinha Não Vá Ainda, e distribuiu. O pessoal estava... A Warner não revelava ninguém há 6 anos. E o chefão da Warner ainda era o André Midani, que morava em Nova York. Aí, pronto, assinamos, fomos gravar o disco para valer. Aí que eu fiz Catedral, porque eu conheci o Beto nessa ocasião. Veio a vontade, sei lá, de fazer e achei que ficou bonito. Ficou, porque eu acho que a versão ela tem que realmente parecer que não é versão, né?
Aí, tudo isso para te dizer também desse jornalista. Todas essas coincidências aconteceram e o Renato Russo lançou o Stonewall, tipo, cara, eu te juro, 2 meses antes do meu disco já estava pronto. E ele cantava Cathedral Song. Aí, quando o meu disco saiu, esse jornalista muito esperto foi para o jornal e disse: Zélia Duncan chegou agora, mas bem espertinha, saiu correndo fazendo a versão da música que o Renato gravou. É isso que eu fico... Falei, o que ele está dizendo? Aí todo mundo na ordem, deixa, Zélia. Eles querem sempre achar que sabem de uma coisa que ninguém sabe. Entendeu? Então, é um mico, né? Um mico imenso desse cara, assim. E depois eu fui vendo... Aí eu vou lendo o que ele vai fazendo dos outros. Até sumir, né? Sim. Até sumir. Hoje... Ô Zélia, depois desses anos 90 triunfantes, né, que eu estava ali te acompanhando, tanto que o meu primeiro disco, o meu primeiro Zélia Duncan, estava escrito Invendável, porque eu não aguentei e tomei de um jornalista de divulgação. No ar. Eu estou te acompanhando, sou teu fã absoluto e vejo que chega uma nova leva de cantoras, você troca de gravadora e você cai numa bifurcação. Sim. Que eu já vi várias cantoras cair e eu deduzi que ali seria supostamente o teu fim. Uhum. Disse isso para alguns amigos comuns nossos, que a gente ainda não era amigo. Uhum. E você me surpreende em plena era de Cássia Eller acústico, Sim. de Ana Carolina chegando, Sim. de Vanessa da Mata chegando. Inclusive, você me disse isso e pode confirmar agora que quem de nós dois passou primeiro por você? Sim, passou. Pois é. E aí você vem com Sortimento e depois, muito mais abusada, eu me transformo em outras. E eu acho que dali em diante você se livra de vez, né, das algemas do ódio. Eu acho que ali ninguém mais diz para você o que você deve fazer. Eu quero saber como você viveu aquele momento ali. Nossa, Zé, foi de novo, um momento de muito crescimento para mim, né? De descobrir muitas coisas sobre o público. Dizer, eu não tenho meu público. O público é público do sucesso. Mas de um sucesso muito óbvio. E ótimo, delícia, um sucesso óbvio. Mas o público é que nem a criança que não quer ser do time que não ganha o tempo todo. E, a meu ver, o artista que ganha o tempo todo está perdendo alguma coisa que um dia vai fazer falta. Mas você falou de 2 artistas muito importantes. A Vanessa, que é uma artista muito importante, ela não afetou tanto, eu não senti tanto... não é que tenha me afetado... Como é que eu vou te dizer? Teve isso. O Marcelo Castelo Branco batalhou muito para me tirar da Warner. E assim que eu fui para a Warner, ele saiu da Warner. Da Universal. Não, desculpa, da Universal. Assim que eu fui para a Universal, ele saiu da Universal. Porque é assim, né? Eles têm os convites deles, eles vão. E aquilo foi um golpe para mim. Porque ele era o cara por mim na Universal. Ele era o cara que realmente gostava de mim. Você tem que ter alguém que goste de você, cara. Pode ser um. Se for o presidente, é melhor, porque ele é o cara que vai mandar. Mas se for o diretor artístico, se for uma Beth Araújo com o talento que ela tem, você tem que... Um vendedor de disco na época. Era importante que gostassem de você como artista. Mas, claro, tem muitas piadas sobre isso. Sobre o artista que é bom e não vende. E o artista... Bom, não gosto de dizer que é bom ou ruim. Mas um artista que parece que tem menos excelência, que vende muito mais. Nem é o meu caso, estou dizendo só o lance das gravadoras. É uma coisa que ia e vinha. Então, eu lembro muito daquela rádio que eu fui, onde o cara virou para mim e disse assim, estava estreando Intimidade, né? E aí, teremos outra catedral? Isso é um clássico na minha vida, né? Que eu olhei para ele e falei, não. Quando eu falei não, ficou um silêncio no estúdio. Estava o divulgador, todo mundo feliz. Não, ficou todo mundo... Eu não estava dizendo que eu não queria fazer sucesso, eu estava dizendo que eu não queria me repetir. Né? Mas isso é um crime. E é louco, gente, porque assim, ninguém quer que você faça uma coisa diferente. Mas quando aparece um artista diferente, todo mundo cai no chão, se joga e lambe o pé dele. Né? Então, comigo não foi assim. Eu, para ficar diferente, eu tive que abrir mão de muita coisa. Mas eu parava assim, dizia, cara, mas você quer fazer isso?
Não, né? Você já fez. No Zélia Cristina, você gravou principalmente aquela música que não era eu. Não me fez bem aquilo. Se eu tiver... E, sinceramente, gente, eu não sou mainstream, né? A gente sabe disso. Eu sou uma cantora alternativa que belisca lá e volta. Eu belisco e volto. Eu tenho grandes momentos, entre aspas, né? Porque, de novo, defina o que é grande momento. Né? Às vezes você vê uma coisa explodindo, você olha e fala, eu não queria ser essa pessoa de jeito nenhum. Né? Então, o grande momento para mim hoje é, na boa, estar em paz. Claro que eu queria que todo mundo cantasse meu álbum Pele e Espírito de ponta cabeça. Claro que eu queria. Várias coisas que eu achei que iam acontecer comigo não aconteceram. Mas um monte que eu não fazia imaginar, que não fazia ideia, também aconteceram. Então, naquele momento, Zé, eu fui para a Universal e fiquei abandonada. Veja bem, não quero fazer drama. Nesse sentido de, ter um cara que te adora, o Marcelo Castelo Branco pagou para a Universal para me tirar de lá. Se você me pagou para me tirar, você vai me dar o melhor. O melhor no sentido... Qual o sentido que era para mim? A condição de trabalhar. Só que quando eu entrei para a Universal, logo depois ele saiu, e o que eles queriam que eu fizesse primeiro? Que eu fizesse um disco, gravasse minhas coisas de voz e violão. Eu já tinha um monte de música que eu adorava. Depois eu fosse para Los Angeles, gravar com aqueles feras de lá. Aí o diretor artístico da época dizia assim para mim, eu lembro que eles me levaram para um puta restaurante. Outra coisa que eu detesto, reunião em restaurante, cara. Eu detesto que me leve para um puta restaurante. Não faz isso comigo, não. Me leva pra gente comemorar, pra gente... Agora, para falar de disco, eles adoravam fazer isso, para impressionar o artista. Só que eu já tinha 30 anos, que eu estou te falando da nossa geração. Eu nunca achei que o sol nascia para mim. Eu dizia, eu tenho que trabalhar aqui, eu quero... Então, tá, vamos fazer isso. Quando chegar em Los Angeles, o fulano, que era um grande músico, vai gravar em 5 minutos. Aí eu olhava para ele e dizia, mas eu não quero um músico em 5 minutos. Eu quero um músico que fique comigo 2 dias, que pergunte para mim como vai minha mãe. Não, sem romantismo. Estou dizendo assim, eu não quero um cara que não vai nem falar a minha língua direito. Aí eu dizia para ele, meu som já não é muito brasileiro. Se eu for para Los Angeles gravar, vai ficar menos... Eu tinha um pouco isso na cabeça. Eu queria que tivesse o sotaque brasileiro, que é o nosso grande trunfo. Queria que tivesse... Então, eu cheguei na Universal, que é a gravadora que me comprou meu passe, dizendo não. Não, eu não queria fazer isso. Aí tive uma grande ideia. Tive uma outra grande ideia. Você vai para Ouro Preto, aquela praça em Ouro Preto, e você vai gravar autores mineiros. Aí ele levou um disco de uma cantora que eu conhecia, uma grande cantora de jazz cega, Diane Shore, grande cantora, botou para ouvir naquele som da sala dele, pá, eu ouvindo, assim, puta cantora, que lindo, hein? Que lindo. Vamos botar uma orquestra para você gravar os autores mineiros. E para você dizer não, sendo fofa. Eu não tinha coragem de dizer, cara, não me enche, né? Eu falei assim, fulano, olha só, vocês me trouxeram para cá agora, deixa eu mostrar serviço. Não, te agradeço, eu sei que é uma coisa de alguém que tem que saber cantar. Eu gostaria de cantar esse repertório. E, aliás, os mineiros estão no meu coração, na minha veia. Mas a gente precisa. A gente está precisando desse disco. Não sei, eu tenho tanta música nova. Deixa eu mostrar serviço, olhinho piscando assim. Poxa, deixa eu mostrar meu serviço. Cara, então, eu disse 2 nãos para um cara que achou que estava me dando o mundo. Não era o meu mundo aquele. O cara achou que estava dando a grande oportunidade da sua carreira. Quem não vai querer isso? Poucas pessoas não vão querer isso, eu acho. Hoje eu paro e digo, nossa, gente, eu fui muito louca. Não me arrependo disso. Então, o que aconteceu? Cara, ainda tem tempo para falar disso? Olha lá, vocês me cortem. Vai. Aí, eu escolhi um certo produtor. Olha a minha história com o álbum Sortimento, que é essa época que o Zé puxou aqui. Fui lá, era um produtor incrível, tinha acabado de estourar com um puta de um artista. Eba, fui para o estúdio dele. Que legal, tô com fulano aqui. Ele lá, fingindo que era um cara simples. Pô, eu tinha músicas que eu amava com o Rodrigo Maranhão, que é um compositor que eu adoro, que era uma novidade, cara. Novidade não, ele tinha gravado já com o Pedro Luiz, mas para mim era. Eu estava procurando outros parceiros, eu estava achando outros parceiros, John Ulloa, estava cheio de carta na manga, que eu achava bonita, achava legal. E te juro, cara, se eu escolho você para me produzir, eu vou te ouvir. Eu detesto, eu não fico
Não, eu vou te ouvir, você acha que é isso? Tá, então eu vou considerar, eu não sou... Pareço mandona, né? Eu sou mandona num aspecto, mas em outro não. Eu quero ouvir, quero trocar, quero aprender. Muito bem, cheguei no estúdio do cara, primeira coisa que o cara me diz, a primeira. Oi, tá legal. Sabe que o que eu estou ganhando para fazer o seu disco, se eu gravar 4 com o Tony Garrido, o grupo do Tony, olha como eu estou. Cidade Negra. Se eu gravar 4, aliás, meu amigo, um grupo que eu amo, tá? Se eu gravar 4 com eles estavam muito estourados. 4 músicas com eles, eu pago o seu disco inteiro. Cara, eu estava na Universal Music. Eu não estava pagando pouco para ele. Era o meu budget, né? Eu olhei para ele e falei, é? Poxa, tadinho, estou com pena de você. Saí de lá, liguei para a Beth e falei, não faço com ele nem amarrada. Como assim? Não faço com ele, por isso, Beth, ponta firme, falou, você tem toda a razão, deixa comigo. Naquela época era assim, ela ligava para a gravadora, olha, não vai ser ele mais, tá? Eu nunca mais falei com ele até hoje, porque foi tão violento. Aí eu comecei a escolher um outro produtor. Aí eu tinha lembrado que eu tinha feito o som do Sim com o Herbert. E o Herbert falou para mim. Quando eu cheguei no lançamento do Herbert, ele chamou a Lucy, falou, Zélia, a música que você cantou é a que ela mais gosta. Oi, pá, que dia feliz, que dia feliz. Me deu um Mandolin de presente, a gente estava começando a ficar muito amigo. E aí eu falei, Herbert, tudo de melhor para você. Ele, tudo de melhor, me lembra o nome de um disco de um cara que me produziu agora, que é o Excelentes Lugares Bonitos, do Beto Village. É um disco lindo, por sinal. Lindo, um disco que é um clássico. Eu sempre enchi o saco dele depois. Por que você não fez muito mais discos? Muito bem, fiquei com esse nome na cabeça. Quando isso tudo aconteceu, eu falei para a Beth, eu quero liga para o Herbert, ou para o empresário do Beto, para a gente lembrar qual era o nome daquele cara. Consegui o nome dele, liguei para ele. Oi, Beto, tudo bem? Que é Zélia. Oi, você me conhece, sou cantor aqui do Rio? Ele, claro que eu te conheço. Cara, eu gostaria de te conhecer. Dia seguinte, toca a campainha da minha casa, Beto com uma bolsinha, me mostrou umas coisas, eu falei, vamos fazer 4 músicas? Vamos. Ele falou, você vai para São Paulo? Passei 1 mês e meio em São Paulo, ele fez 8 músicas, me apresentou um monte de músicos. Eu acho o álbum Sortimento lindo, gosto muito dele até hoje, foi um rompimento. Eu pedi pro Arnaldo uma música, ele me deu um monte de músicas, eu escolhi uma, se chamava Alma. Arnaldo Antunes. E é dele e do Pepeu Gomes. Mas teve isso, dele ficar horas lá em casa, e eu escolhi a primeira, que era Alma, que é uma música tão importante para mim. Então, eu estava muito feliz com o meu disco, mas pensa bem, você é o diretor de uma gravadora poderosa. Essa menina disse 2 nãos para você. Você tem uma artista como Cássia Eller fazendo um álbum só com sucessos, porque ela não estava fazendo coisa nova. O álbum acústico é um álbum de sucessos, né? Ele estava recantando, imagina Cássia, aquela artista, cantando coisas que as pessoas já conheciam com uma roupagem incrível. É óbvio que, né, a gravadora vai prestar atenção em quem está dando, já deu o retorno, né? Fora isso, na hora de gravar o disco, me mandam uma música do Zé Augusto, para quem eu já fiz coro, né? Fui backing do Zé Augusto. Aí eu ouvi a música, que era o Quem de Nós Dois, né? Eu ouvi e pensei, não é a minha cara, essa música. 3 nãos que eu disse para a gravadora. E aí a outra que é a Ana Carolina, chegando, novidade, com aquele vozeirão, aquela potência dela. É uma pessoa que tem um grande carisma. Canta aquela música, estoura no Brasil inteiro. E eu pensei seduzir você com algo bem provocante. Outra briga. Queriam abrir o álbum com Alma. Eu disse, de jeito nenhum, meu álbum vai ser aberto com Itamar Assunção. São 4 nãos que eu estou te dando. Você está feliz comigo? Pô, mas nem São Pedro deu 4 nãos. Né? Eu estou bem feliz. Eu te neguei 4 vezes. Então, assim, e é foda, porque eu estava muito orgulhosa do meu disco, sabe? O movimento que eu fiz foi hercúleo, como diria minha mãe, para fazer aquilo. Você sabe o que é louco? Eu li um livro muito tempo atrás, que eu amo, que é de um jornalista chamado Hank Bordowitz, que é o Dirty Little Secrets of the Record Business, né? Tipo assim, os segredinhos sujos. E fala justamente disso, que o grande problema, muitas vezes, do que acontece com o artista, você é contratado com uma prioridade, aí muda-se a direção, e de prioridade você vira um... vamos você ver vai se lá a gente... pro fim da fila tranquilamente, se teu nome é com Z, então...
Agora, você falou da Cássia, você tem que contar essa história. Conta pra gente aquela história que você livrou a Cássia de uma confusão no camarim, que ela ficou baforando na cara de uma famosa cantora, cujo nome eu não vou dizer. Era um show em homenagem aos Beatles. E depois a Cássia te sacaneou no palco. Ela me sacaneou. Eu não lembro desse lance dessa outra cantora. A Cássia estava fumando um cigarro artístico. E ela pediu pra... Aí você foi lá, deu um beijo na Cássia, catou, abraçou Exato. a Cássia e tirou ela do lugar. Exato. Eu fui meio no swing com ela para fora, porque a nossa amiga estava muito incomodada. Aquele dia, que pena que a gente... não... Cara, aquele dia valia a pena ter um Instagram. Porque quanta coisa bacana. Muito bem, fomos gravar... Eu amo esse dia. Beatles. Eu escolhi cantar Martha, né? Martha, My Dear. Que eu amo até hoje. Ela cantava Golden Slumbers. Nossa, como uma deusa, a Cássia cantava. E no final a gente cantava All You Need Is Love, não é isso? Uhum. Como a gente ria. Aquela foto da gente é daquele dia, não é? Minha, da Cássia? Sabe aquela foto grande? Que está na minha casa, do tamanho dessa parede. Né? Eu ganhei do Teatro João Caetano, eles iam jogar fora as fotos. Aí me ligaram, isso aqui eu quero, é do tamanho disso aqui. E aí o que acontece? Eu tinha uma roupinha. Primeiro teve isso, né? A nossa colega reclamou comigo. Não vai ficar fumando aqui, vai ficar aqui. Eu, meu Deus do céu, Cássia toda alegre, Cássia, nossa herê favorita, né? Aí teve isso. Ela chegou, a gente rindo, brincando, eu abraço ela. Mas ela soube e ela foi dar umas baforadas na cara daquela... Depois ela volta, porque ela não tá aqui de brincadeira, né? E o camarim, afinal de contas, era nosso, né? Era de nós três. Depois ela deu suas baforadas lá. Mas, enfim, eu tô trocando de roupa na frente das minhas colegas, como eu costumo fazer, não tem nenhum problema com isso. E eu estava com uma sainha, nunca esqueço, da Fórum. Era rosa choque, quer dizer, já deve ter sido... E tinha uns fiozinhos, deve ter em algum lugar isso. E tinha que botar uma meia calça. E para não marcar a tal da sainha, tinha que tirar a calcinha, né, gente? Vocês não sabem disso, mas as meninas, para não marcar, botam a meia calça, às vezes, sem calcinha. Então, eu tirei a minha calça para botar e... Enfim, Cássia sentada ali do outro lado, né? Aí ela, na hora, ainda tem isso, né? Que eu não sei se eu já contei, mas ela olhou e fez... apontou o dedo assim, eu falei, Cássia, tá bom, né? Aí terminei de me vestir, tá. Fomos cantar. Não sei em que momento... antes de começarmos, todo mundo no palco, ri. Eram vários artistas, né? Vários. Ela olha pra frente, pega o microfone e fala, a Zélia tá sem calça. Porque isso hoje em dia, eu nem sei, acho que até que mostrava a bunda para ela, né? Ela que mostrava os peitos daquele jeito tão importante e revolucionário. Mas naquele tempo eu era mais tímida. Eu olhei para ela e falei, não é possível que você esteja dizendo isso. E virou a piada da noite, a Zélia tá sem calça, e estava mesmo, né? Isso que é pior. Ô Zélia, um pouquinho antes da pandemia, você teve um pequeno susto de saúde. Tive. Que no medo, né, tomou uma proporção muito grande na tua cabeça. Sim. Então eu quero saber como é que aos 60, chegando no 61, você lida com o temor no palco. O temor da voz, o temor de tocar um instrumento, ou você continua destemida como 95? Zé, bom, isso é outro assunto importantíssimo na minha vida. Em 2017, eu descobri um câncer na tireoide. E essa foi a minha primeira cirurgia. Foi gravíssimo para minha cabeça e minha emoção. Porque o primeiro pavor que você tem a ver com a voz. Tanto que no dia da cirurgia, o cirurgião entra no quarto, tá minha mãe, minha fono, minha irmã, Flávia, e ele diz, fala alguma coisa. E eu olhava para ele com medo de falar. Demorei a falar. Depois eu falei testando. E era a minha voz, porque eu achei que aquilo ia mudar. E isso foi um turning point muito forte na minha vida até hoje. Eu me sinto em recuperação até hoje. Por quê? No meio da pandemia, eu tive um evento neurológico que a minha fono jura até hoje que foi Covid, mas não foi detectado como Covid, era muito no começo. O evento foi nos olhos. Estou vendo televisão, de repente eu me toco que eu não estou conseguindo ler a legenda. Tinha uma nuvem no meu olho. Enfim, isso é uma saga, nem...
Eu conto hoje com muita naturalidade, até para ajudar alguém, né? Na época eu não escondi de ninguém, mas não tinha por que ligar para contar, né? Então, eu tinha operado em 2017, tive a minha recuperação, fiz o show com o Jax, que era voz e cello, 3 meses depois dessa operação. E fui me recuperando, fazendo minhas coisas. Só que no meio da pandemia, por causa desse negócio neurológico do olho, eu tive que entrar numa ressonância magnética, todo mundo de máscara. Eu lembro eu saindo em São Paulo, parecia assim, day after, a rua vazia e eu indo para o hospital. Foi uma coisa horrível que eu passei. Pesquisando o negócio do olho, descobri que tinha outro gânglio maligno na minha garganta, na região da tireoide. Isso foi, para mim, assim, meu mundo caiu de novo. E não tinha... Fomos eu e Flávia só. Por isso até que depois eu fiz uma música para ela chamada Nossas Coisinhas. Porque essa menina, o que ela cuidou de mim, o que ela fez por mim, foi incrível. Assim. Só de, né, apoio moral e tal. E eu tive que abrir de novo a minha garganta. Isso, para mim, era o pior pesadelo. Então, de lá para cá, de novo, entrei em recuperação emocional, assim, muito forte. Mas eu vou te dizer uma coisa, sem misticismo. O lugar mais seguro para mim é o palco. E eu me recuperei da primeira vez cantando e da segunda também. Entendendo quem é a Zélia de 60, porque a voz de qualquer pessoa muda, né? Não quer... Veja bem, quem eu mais amo na vida é Ella Fitzgerald. Eu acho a voz madura dela a mais linda. Então, a voz madura é a mais quente, né? E as cantoras graves, elas têm uma vantagem sobre as cantoras agudas em geral. Não estou falando nenhuma verdade aqui, constatações que podem sempre mudar. Porque o timbre da cantora grave raramente muda, né? Você pega as cantoras graves aí que estão no teu coração, duvido que você ache uma que tenha mudado, que você ouça e diga, cara, não dá nem para saber quem é. É muito raro isso. Então, a coisa mais importante para mim, para qualquer artista, é ser singular. É você ouve e fala, puta, cara, essa aqui é Simone, claro que é Simone, né? Qualquer outro. Eu não perdi isso, né? E agora, a prega vocal é um músculo, né? A gente não faz o que a gente fazia com 20 anos. Então a voz é a mesma coisa. Eu ouso dizer, tá, que 95% dos artistas que vocês conhecem, que têm hoje 60 anos, mudaram algum tom ou não vão mais cantar Babalu. Isso é normal, isso é muscular. Agora, cada um é um universo. Eu, quando apareceu a segunda cirurgia, achei que não ia fazer coisas que eu faço hoje. Cheguei a mudar tons e voltar, sabe? Ver que, por medo, mas é um medo antes do palco. Quando eu estou no palco, Zé, sei lá, eu me sinto muito, muito... Parece que realmente é o lugar, eu me sinto à vontade. E a tua relação com o violão? A minha relação é a mesma. O violão me ajuda demais, né? Porque a conversa com os músicos é diferente. Eu nunca fui uma grande instrumentista, mas o Christian, meu querido, sempre deu muita força para eu tocar. E com o Zé Cabaleiro eu aprendi, que é outro parceiro que eu amo muito, o limite é o estilo, né? Tem muito músico, por exemplo, baixista que resolve tocar violão. Geralmente faz coisas que o violonista não faria, porque ele acha saídas que não são técnicas. Então, em arte, isso é extremamente relativo. Assim como a gente pode ficar aqui conversando, cada um de nós vai ter uma ideia sobre o que é cantar bem, sobre o que é tocar bem, sobre o que é ser um bom, tudo entre aspas, que isso é muito relativo, artista, né? Eu, muito simplesmente, eu diria que ser um bom artista é fazer o que te traduz, descobrir naquele momento o que te traduz. Que depois até você pode olhar e dizer, nossa, como é que eu pude fazer isso? Mas fazer, eu acho que a gente tem que errar honestamente. Né? Eu fiz isso aqui, cara, eu escolhi. Mas eu escolhi. Quando você não escolhe, é muito difícil saber. Aí é o teu primeiro erro, né? Não foi você que escolheu. Isso é ruim. Você estava falando da Flávia, e ela te acompanha
no momento crucial da tua vida, que é justamente essa questão. Vocês estão juntas há quase uma década, creio. Exatamente, 10 anos agora em janeiro. É a tua relação mais estável? Sem dúvida. Demorou muito. É a relação pra mais você? longa e mais estável. Sim, demorou. Por quê? Cara, eu passei por muitos momentos, assim, como mulher e como vida afetiva. Primeiro, eu achava que era passageiro. Aí já é meio uma defesa da adolescente, da jovenzinha que eu fui. Isso me fez, não é não levar a sério, mas achar que era ficar mais volátil do que eu poderia, né? Então, passava... A minha vida foi muito movimentada, né? Sempre conhecendo muitas pessoas, sempre gostando muito de namorar, sempre gostando muito de me apaixonar. A paixão é um negócio lindo, incrível, doído, passageiro. Tem gente que acha ridículo, né? A gente ficar se apaixonando, mas a paixão eu acho uma coisa bastante importante em tudo. Eu me apaixono por amigos, por músicas, por escritores, né? Eu acho que a paixão, você pode até dar outros nomes para isso, né? A vontade, o tesão. O tesão você não precisa só para transar, né? Você precisa para acordar de manhã, que é o maior desafio das nossas vidas. Você abre o olho e você fala, caramba, para quê? Adianta? Então você tem que dar sentido desde que você acorda, né? E nisso aí entra correr também, entra tanta coisa. Então eu tive... Engraçado que as minhas relações mais duradouras, antes da Flávia, foram de 5 anos. Nunca mais, eu dizia, vou ter uma maldição aí. 5 anos, ninguém passa de 5 anos. Né? Então tive. Então, pô, tô com 60, comecei a namorar com 16. Você fala, pô, Zé, você nunca teve uma relação duradoura? Eu tive, mas elas tiveram 5 anos. Né? E tempos diferentes. Aí você diz, pô, o que Flávia tem? E eu também, porque ela teve o Jô, né, teve o tempo deles, e depois nunca mais ficou tanto tempo com ninguém. Eu digo para ela, e acho que ela concorda, o fato da gente estar mais velha ajudou muito. De dar valor à companhia, ao companheirismo, né? Até brinquei com ela outro dia, porque faltou luz, esse negócio do Sumaré, né? Foi lá o epicentro da nossa casa, faltou luz, a gente foi para ali, não é? Aquela região é complicada mesmo. Então a gente foi para Higienópolis, que é para onde a gente no futuro vai mudar, né? E tava a gente lá pega cachorro, bota cachorro no carro, vai lá. E eu olhei para ela e falei, é bom ter uma familhinha, né? É bom, né? Aí ela riu e falou assim, é muito bom, porque Flávia sempre prezou muito a individualidade, a privacidade. Ela me ensinou muito sobre isso, né? Porque a mulher tem uma fama, as mulheres têm uma fama de se misturarem muito rápido. Não é uma fama sem proveito. A gente faz isso, a simbiose é muito grande. Eu não sei como é com os meninos, mas as meninas se misturam muito grande. Eu até brinco que a gente tem que ter cuidado, porque a gente vira irmã. Depois de um tempo, esse risco acontece, né? Então, o negócio do caminhão parado na porta é verdade também. A gente quer logo se juntar e fazer tudo junto, né? Sei lá, são estilos. A juventude hoje pode ser diferente, eu não sei, né? As meninas mais novas. E tem outra coisa, viu, importante, gente. Eu não sei que adolescente eu seria hoje. Eu fui muito reprimida pela conjuntura toda. Eu acho que esse tipo de liberdade, que não é uma liberdade exatamente da sociedade, que continua nos matando, não só os LGBTs, mas as mulheres. O que mudou foi a nossa consciência. O que mudou foi a gente querer existir. Eu entendi esse negócio do orgulho e da visibilidade quando eu entendi que tudo era político. E hoje, se eu fosse uma adolescente hoje, eu acho que eu ia experimentar muito mais coisas, hein? Acho mesmo. Acho que talvez eu tivesse essa vontade. Você experimentou muito? Não, não. Emocionalmente, afetivamente falando? Não. Menino e menina, né? Mas talvez, se eu fosse hoje, com a consciência que eu tenho hoje, com tudo que eu vejo hoje, talvez muitas outras coisas eu pudesse experimentar. Eu acho bem bacana isso, porque a sexualidade humana é tão subjetiva. As pessoas implicam com o abecedário que está aparecendo. Eu não implico, não. Eu quero que chegue no Z, que é a minha letra, e comece de novo. Eu não implico, não. Eu acho que é cansativo um pouco, né? A gente querer contemplar todo mundo. Nem a gente consegue, eu consigo contemplar todo mundo, mas saber que existe, aceitar a existência, poxa, isso é muito importante. E a gente, talvez, quem não gosta do tal do abecedário, é porque está inserido desde sempre. Deve ser muito duro você não estar inserido, e
Eu sei numa certa medida. Mas quando você está... Eu sempre fui fora do padrão, né? Mas as pessoas trans, por exemplo, estão mais fora do padrão ainda. Então, torná-las visíveis, respeitá-las e amá-las, essa é a grande revolução, né? Uma das grandes revoluções que a gente precisa. Zélia, ao longo da nossa amizade, nós já fizemos várias vezes um minuto de reflexão. E claro que você não ia escapar dessa vez. O difícil foi criar novas perguntas, porque, né, você é muito boa nesse jogo. Não vá me decepcionar. Ah, meu Deus, é coisa rápida. Solta o reloginho aí, por favor. Ah, não, eu sou ruim nisso, Zé. Vamos ao minuto de reflexão com Zélia Duncan. Uma palavra que define a sua relação com a música. Uma palavra? Natureza. Um show que você viu e nunca esqueceu. Ai, um show que eu vi nunca esqueci. Circulador. Um compositor ou uma compositora que gostaria que você estivesse vivendo na mesma época e que você faria uma música com esse compositor ou compositora. Partindo do princípio que eu ia conseguir fazer uma música com uma composição. Dolores Duran. Um disco que você levaria para uma ilha deserta. Ai, que difícil. Um disco que eu levaria para uma ilha. Ai, que coisa mais impossível, né? Essa mulher. Talvez... Uma canção que você gostaria de ter escrito. Minha Voz, Minha Vida. Última vez que você chorou ouvindo uma música. Nossa, essa semana. Samba, rock ou MPB? Cara, você me paga. Ai, samba, rock ou MPB? Eu vou escolher... Bom, a Zélia Sessentona vai escolher MPB. O que te tira do sério nos bastidores de um show? Quase tudo. É divina a vida da atriz? Ah, é. Ou cantar é uma luz? Ui! Cantar uma luz. Se você pudesse mandar uma mensagem para a Zélia lá do início de carreira, o que você diria? Se prepara para as perguntas. Olha, é a que eu mais gosto de fazer minuto de reflexão, porque a Zélia arrebenta. Nada, eu detesto, Zé. Eu acho sempre que eu sou ruim. Missão cumprida. A gente se despede do Desculpe Incomodar com muita dor no coração, porque será uma conversa de 5 horas. Obrigada. Zé. Obrigada pelo convite. Obrigada pela escuta. Eu sempre fui bonzinho com você antes de você. Prefiro você agora. Todo mundo fala Eu piso isso. na bola, mas eu te amo, Zélia. Amor, amor. Obrigado, velho. Obrigado, Sérgio. Obrigado a você e até o próximo Desculpe Incomodar.